Olá, meus irmãos e minhas irmãs, que a paz de Deus que excede todo entendimento, guarde os vossos corações em Cristo Jesus. Quando Jesus transforma água em vinho, ele transforma histórias. Você já percebeu como Deus usa situações comuns para revelar milagres profundos na nossa vida? Nesse vídeo, vamos mergulhar em João capítulo 2 e entender o primeiro milagre, o milagre em que Jesus participa e inicia seu ministério, nesse lugar de trazer para a nossa vida uma relação. Jesus eh, traz o primeiro milagre e nós vamos também olhar para a purificação do templo com um contexto histórico, teológico aplicado à nossa vida cristã hoje. Eu sou Sandra Reis, estou aqui em Belo Horizonte. Quero saber onde você lê a Bíblia comigo, em que cidade, É, qual a sua congregação. Você tem dúvidas? Se tiver, deixa aqui sua pergunta. Se tiver um testemunho, deixe seu testemunho, porque os milagres de Jesus precisamos anunciá-los. Vamos à nossa leitura? Pegue sua Bíblia, seu caderno de anotações, não deixe de anotar os aprendizados e aplicar na sua vida. O importante é descobrir como eu uso a palavra para trazer para a minha vida transformação. Vamos à leitura? No terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus: Que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serviçais: Façam tudo o que ele mandar. Ali perto havia 6 potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabiam entre 80 e 120 litros. Disse Jesus aos serviçais: Encham os potes com água e os encheram até a borda. Então lhes disse: Agora levem um pouco ao encarregado da festa. Eles assim fizeram. E o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera, embora o soubessem os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse: Todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido, mas você guardou o melhor até agora. Este sinal milagroso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória e os seus discípulos creram nele. Depois disso, ele desceu a Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos, seus discípulos, e ali ficaram alguns dias. Quando Jesus já estava chegando à Páscoa judaica, Jesus subiu a Jerusalém. No pátio do templo, viu alguns vendendo bois, ovelhas, pombas e outros assentados diante de mesas trocando dinheiro. Então ele fez um chicote de cordas e expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas dos cambistas e virou as mesas. Aos que vendiam pombos, disse: Tirem essas coisas daqui. Parem de fazer da casa do meu pai um mercado. Seus discípulos lembraram-se que estava escrito: O zelo pela tua casa me consumirá. Então os judeus lhe perguntaram: Que sinal milagroso o Senhor pode mostrar-nos como prova da sua autoridade para fazer tudo isso? Jesus respondeu: Destruam esse templo e eu o levantarei em 3 dias.
Os judeus responderam: esse templo levou 46 anos para ser edificado. O Senhor vai levantá-lo em tudo que ele falava era o seu corpo. Depois que ressuscitou dos mortos, os seus discípulos lembraram-se do que ele tinha dito. Então, creram na Escritura e na palavra que Jesus dissera. Enquanto estava em Jerusalém, na festa da Páscoa, muitos viram os sinais milagrosos que ele estava realizando e creram em seu nome. Mas Jesus não se confiava a eles, pois conhecia a todos. Não precisava que ninguém lhe desse testemunho a respeito do homem, pois ele bem sabia o que havia no homem. E aqui terminamos o capítulo 2 de João. João traz para a nossa meditação um olhar diferenciado de Jesus, conforme começamos a leitura do capítulo 1, vemos que João já traz Jesus como o Deus presente em nossa vida, Cordeiro, aquele que morreu e trouxe para a nossa vida restauração. Quando olhamos para essa palavra, entendemos que Jesus traz nesse momento uma transformação de escassez em abundância. Esse lugar em que Jesus transforma a água em vinho traz para a nossa vida que religiosidade sem relacionamento e não traz uma relação profunda, uma mensagem que deseja trazer para a nossa vida uma cura emocional, um propósito, uma intimidade com Deus. Religiosidade em relacionamento e ansiedade em fé viva, nós vemos retratado aqui, nesse lugar. Um momento em que eu não tenho e de repente eu já tenho. Pode ter gerado ali um estresse nas pessoas que estavam servindo. E Maria chega e diz para Jesus: falta vinho. E Jesus disse para ela: ainda não é meu tempo. Mas ela entendeu que Jesus era aquele que podia transformar aquele ambiente. E foi o que aconteceu. Quando nós entendemos o que Jesus traz nessa mensagem, estamos sempre olhando para o que ele pode trazer de resposta para as nossas vidas. Como que eu trabalho esse lugar de esperar, de entender o momento de Jesus em nossa vida, o momento da ação, o momento desse trabalhar de Jesus na vida cristã, trazer sementes de aplicação na vida para que eu possa aplicar olhando para a palavra. Jesus fala de um momento, toda colheita pequena, é, ela começa com uma semente que é lançada, plantada no coração. Jesus está diante de um lugar onde está um casamento e aquilo se transforma em alegria, quando Jesus transforma a água em vinho. Aqui você vê sementinhas de Jesus começando a ser espalhado. Quando Jesus chega no templo, ele vê aquele comércio e ele olha para tudo aquilo e fala: pensa, vocês estão deturpando a casa do meu pai. É a hora que ele faz a corda e começa a retirar do templo tudo aquilo que não condizia com o que estava acontecendo naquele lugar e que ele precisava trazer a restauração. As pessoas não entendiam a mensagem de Jesus, tanto que quando eles falaram do templo e Jesus fala para eles: olha, eu posso derrubar isso e construir em 3 dias. Jesus estava falando de sua morte, do que ele iria passar por nós. Eles não entenderam, eles olharam para aquilo como algo. Como é que eu vou destruir uma casa que foi construída por muito tempo e agora você vai construir em 3 dias?
E muitas vezes na vida diária, cada pensamento é uma semente que nós deixamos crescer na nossa vida. Quais sementes você tem plantado hoje? Que você possa plantar oração, porque na oração eu colho paz. Que você possa plantar perdão, porque no perdão eu colho liberdade, liberdade para minha vida. Foi quando eu perdoo, eu é que sou livre. Quando plantamos a palavra de Deus, colhemos direcionamento, entendemos o propósito que Deus quer para a nossa vida. Na vida diária, cada pensamento é uma semente, cada atitude é uma semente, cada escolha é uma semente. Deus cuida do crescimento quando eu confio nele. E aí eu volto a te perguntar: que sementes você tem plantado hoje? Se você plantasse fé em vez de medo, como sua vida seria diferente? Escolha plantar uma palavra boa, uma palavra de carinho, uma oração sincera, um gesto de amor. Pequenos gestos geram grandes milagres. Às vezes você espera de Deus um milagre excepcional e Ele está te dando pequenos milagres todos os dias, só que você não vê. Que milagres são esses? Milagre de acordar, de respirar, de andar, de falar. Só de fazer isso é um milagre, porque eu acordei com saúde. O milagre de ter um novo dia. O que você está fazendo com o dia que Deus está te proporcionando? Você está reclamando ou você está agradecendo? Entenda que milagres não são só grandes feitos, começam nas pequenas coisas. Que o Senhor abençoe sua casa, a sua família, que Ele te dê cada dia mais gratidão por tudo que Ele tem proporcionado a você e aos seus. Que a cada dia você tenha um propósito, um direcionamento, um lugar de conversar com Deus e de crescer como filho e filha de Deus. Até nosso próximo momento de leitura da Palavra de Deus.